Imaginem um casal de professores da UNB, doutores ou pós-doutores, que tem um filho de 16 para 17 anos e o menino está muito confuso para escolher o curso universitário que tem à sua disposição. Em se tratando de professores, que são pessoas muito letradas, a gente sabe o que vai acontecer, né? Eles vão levar o menino ao melhor psicólogo de Brasília e vão fazer um teste vocacional com o menino. Aí vai aparecer lá, medicina, 95%. Serviço social, 70%. Música, 56%. Cinema, 3%. O menino, com essas disposições, com a conversa com os pais, vai fazer medicina. Né? Ou então vai fazer serviço social. Entra na universidade com 17, 18 anos. Faz o seu curso, tem oportunidades profissionais porque pode fazer uma boa residência, vai fazer um mestrado no exterior, volta e começa a ser um importante cirurgião aqui em Brasília. Aos 35 anos, o menino que é casado, provavelmente com uma cirurgiã, começa a ver que o seu casamento não vai bem. Briga com a mulher e entra num cinema e vai ver um trabalho do, não sei se ele ainda está vivo, um camarada nosso, Vladimir de Carvalho. E sai do cinema e diz, meu negócio é cinema. Larga tudo, família, mulher, filho, é um tresloucado, vai para Paris, estuda 3 anos de cinema, volta, vai morar não mais no plano piloto onde ele residia, mas em Taguatinga não, que está muito sofisticado, numa dessas novas cidades, e vai fazer cinema, e vai se realizar. Pergunta, os psicólogos que o examinaram quando ele tinha 16 ou 17 anos, erraram completamente? Me diga uma coisa, é um menino, adolescente de 16 anos, que explica ao médico que largou tudo para fazer cinema, ou é o contrário? Claro que é o contrário, não é? No homem de 35, 40 anos, que escolhe uma outra profissão, independentemente de ganhar dinheiro ou prestígio com ela, mas se vê realizando-se humanamente, plenamente, é esse homem que me ilumina as vacilações do adolescente. Nele, latências, tendências, floresceram e ganharam densidade. Quem é que explica? É o passado que explica o futuro ou é o futuro que ilumina o passado? O que vale nesse exemplo, que eu acho perigoso, porque recorre à psicologia da qual eu não entendo nada, vale para uma coisa chamada dinheiro. Dinheiro. Como vocês sabem, a moeda metálica, para ser meio de troca, foi inventada na Lídia, com aquele rei Creso, lembram? Creso, aquele cara que em tudo que ele botava a mão virava ouro, no século II a.C. A moeda já existe na Grécia clássica como meio de troca. Para que serve a moeda? Meio de troca. É assim que ela vai ter a sua plena continuidade no Império Romano. Se eu estudar o papel desse meio de troca na Grécia e em Roma, eu vou poder compreender, atenção, o que o dinheiro representa hoje? É óbvio que não. Notem, eu preciso de conhecer a gênese do dinheiro, mas não é a gênese que vai explicar o desenvolvimento. O dinheiro hoje é meio de troca, meio de entesouramento, é capital, é reserva de capital, tem pelo menos 6 ou 7 funções.
É o dinheiro hoje, inteiramente desenvolvido, que ilumina da sua gênese as suas transformações posteriores. Se vocês concordam que assim seja, o que vocês estão me dizendo é que o passado é indispensável para compreender o presente, mas é o presente que ilumina os desenvolvimentos do passado. Olha aqui, queridos, esse é um princípio metodológico fundamental de Marx. A gênese, ou seja, a origem, eu tenho que conhecê-la. Mas o conhecimento da origem não me fornece o conhecimento do desenvolvimento. Atenção, é o mais desenvolvido, isto é, o mais complexo. Atenção, o mais complexo que explica e ilumina o menos desenvolvido, o menos diferenciado, o menos complexo. Não é um paradoxo isso? Mas, queridos, o conhecimento teórico se apresenta sempre como paradoxal em face da experiência. Lembrem-se do exemplo aqui da experiência que vocês têm cotidianamente de ver o Sol girar em torno da Terra. Esse é um princípio metodológico fundamental de Marx. Atenção! É o mais desenvolvido, é o mais complexo que ilumina o menos desenvolvido e o menos complexo. E atenção, eu estou chamando de complexo aqui o menos diferenciado e o mais diferenciado. Eu voltarei a isso. É célebre a passagem de Marx onde ele diz, olha, não é a anatomia do símio, do macaco, que explica a anatomia do homem. É antes o desenvolvimento anatômico do homem que me permite compreender a anatomia do símio. Claro, não é, queridos? Olha o que o Zé Paulo é capaz de fazer. Olha aqui, ó. O Zé Paulo é capaz de ter oposição digital entre o polegar e essas quatro coisas, porque me permite não apenas apreensão, me permite uma manipulação digital que nenhum outro animal tem, nenhum outro antropóide tem. Mas eu não explico isso aqui examinando o macaco. Eu posso compreender a limitada capacidade de apreensão digital do macaco a partir do momento que eu conheço essa aqui. É o mais desenvolvido, o mais complexo, o mais diferenciado que ilumina o menos. Está entendido isso? Isso é um princípio fundamental metodológico de Marx. Com isso, Marx está querendo dizer o quê? Se eu estudar a economia mercantil na Grécia clássica, ali, ó, eu tinha uma sociedade escravocrata, mas eu tinha também trabalho livre. Havia um segmento na economia grega que não era apenas escravista. Havia compra e venda de mercadoria. E por isso você tinha o dinheiro lá. Aí diz Marx, se eu estudo a economia mercantil, seja na Grécia, seja no final da Idade Média, eu estou estudando um pouco da sociedade burguesa, não é? Que é uma sociedade onde se produz mercadoria. É uma sociedade mercantil. Mas diz Marx, mas eu estudando lá a economia mercantil grega, eu não explico a economia mercantil da sociedade burguesa. Agora, estudando a economia mercantil na sociedade burguesa, eu posso compreender muito da economia mercantil grega e suas transformações. Está entendido isso? Isso é um princípio metodológico do Marx. Ele vai dizer, olha, eu tenho que conhecer a gênese da sociedade burguesa. Eu tenho que saber como é que ela se constitui. Mas a constituição dela não me explica o seu desenvolvimento.
é o seu desenvolvimento. E ele está escrevendo, quando essa sociedade já está consolidada, ele não está escrevendo ao tempo de Adam Smith. É aí que ele pode compreender coisas que Adam Smith não compreendeu. Por quê? Porque as tendências que Adam Smith lidou com elas de maneira muito incipiente, agora estavam abertas, explicitadas. Dá para entender isso, meus companheiros? Se vocês entendem isso, vocês começam a entender a absoluta leviandade daqueles que consideram que Marx é um positivista. Porque o princípio metodológico fundamental do positivista é que o mais simples explica o mais complexo. Marx está nas antípodas do positivismo. Atenção para isso. Então, cuidado com esse papo de que Marx é um determinista, Marx é um positivista. Quem escreve isso ou está enganado ou está enganando. Independentemente de descobrirmos ou não limites na teoria do Marx. Por que eu fiz toda essa viagem? Para tentar explicitar que faz parte da teoria do Marx dois elementos básicos. O primeiro elemento é a historicidade dessa categoria. Vamos botar a cuca aqui para funcionar. Mesmo que eu não chegue ao fim aqui do programinha da emendazinha que me cabe, eu acho que no fim eu vou engabelar vocês vão me dar mais meia hora para a gente chegar, ainda que seja num fim provisório. Mas vamos botar a cuca para funcionar. A teoria de Marx é histórica sob dois aspectos. Ela só podia se constituir como tal quando a sociedade burguesa estivesse constituída e consolidada. O livro 1 do Capital sai em 1867. Então ela é histórica nesse sentido. O objeto que ela estuda, ao contrário do objeto estudado por Smith, por exemplo, é um objeto que já revelou o florescimento das suas tendências estruturais. Mas é histórica também no outro sentido. É no sentido de que as implicações dessas tendências estruturais que já estão explicitadas também estão à vista. Smith está escrevendo num tempo em que o operário era um sofredor, um objeto da ação do capitalista. Marx está escrevendo a partir da Revolução de 1848, onde o proletariado se põe na cena histórica como um sujeito que em 48 descobre que aquela conversa de liberdade, igualdade e fraternidade, que aliás foi utilizada domingo, mas não quero me referir a domingo, que aquela história só em parte é verdade. Alguns são mais iguais que outros, alguns são mais livres que outros. O proletariado, nas suas vanguardas, começa a descobrir em 48 que os seus interesses não são os interesses dos seus exploradores. O SESI, o SESC e o SENAI não funcionam. Marx tem apenas, o trato com um capitalismo que já explicita suas
regularidades estruturais. Mas ele tem ainda, como chão político, algo que já desapareceu de cena. O chão político de Smith e de Ricardo era uma burguesia revolucionária que estava querendo transformar o mundo e que invocava o direito natural contra o direito divino. Atenção! O direito natural, o jusnaturalismo, foi invocado pela burguesia ascendente para travar o poder absoluto do monarca, que era garantido pelo direito divino. A teoria jusnaturalista foi uma arma nas mãos da burguesia revolucionária. Só que a burguesia deixa de ser revolucionária depois de 1848. Ela construiu o seu Estado. Agora ela quer conservá-lo. Por isso a Revolução de 48 é peça central para a gente entender o senhor Marx. O suporte social de Smith, em parte de Ricardo, foi uma burguesia revolucionária. Essa burguesia desapareceu depois de 48. Quem vai carregar as bandeiras de uma radical transformação do mundo não é mais essa burguesia. E é esse novo sujeito histórico, é a este novo sujeito histórico que Marx dá voz. Assim como Smith deu voz à burguesia revolucionária inglesa. Isso é para voltar aqui, ó. Entre o sujeito e o objeto, não se põem apenas mediações analíticas, categorias. Veja, Marx não vai estudar a economia política partindo do zero. Ele vai partir da teoria do valor trabalho de Smith e de Ricardo, que ele vai criticar, mas a noção básica já está lá em Ricardo. Quem produz riqueza é o trabalho. Claro que vocês sabem que isso não é mais importante hoje, não é? É verdade. Hoje nós vivemos na sociedade do conhecimento. Não é? A empregabilidade passa pela qualificação da força de trabalho, da mão de obra. Todo mundo é trabalhador hoje. No mesmo processo em que se desqualifica o trabalhador, não é? Agora o trabalhador é colaborador, é associado, não é? É cooperador. Mudanças de palavras carregam mudanças de conteúdo semântico. Atenção, a linguagem não é inocente. Notem, além da historicidade, há um elemento, atenção, de valoração, que não é necessariamente científico. Marx podia dar voz a outra classe social, a outros grupos sociais. Foi uma questão de escolha. Atenção, de liberdade no sentido de poder escolher entre alternativas factíveis. Ele podia se vincular a outro grupo social. Essa valoração frequentemente vai desaguar no terreno daquilo que foi chamado de ideologia. Eu não quero aqui entrar nesse debate, porque me levaria muito longe. Smith tem uma valoração que é inteiramente compatível com a ideologia da burguesia revolucionária, a ilustração. Mesma coisa acontece com Ricardo. Só que eles não tinham no seu horizonte o sujeito social que Marx vê no horizonte e pelo qual Marx escolhe. Atenção! Nada mais longe
do ponto de vista das origens de classe e das condições de classe, nada mais longe do operariado da época do que Marx. Filho de um advogado, estudou na universidade sem ter que trabalhar, casou-se com uma moça rica, que levou um enxoval e um dote, que depois ficou nas casas de empréstimo de Londres, mas não importa. Para não falar em Engels, filho de um rico industrial. Eles puderam escolher, valoraram um sujeito social e o escolheram livremente. Voltemos cá. Esse objeto aqui tem uma peculiaridade. Nós já sabemos que o objeto é esse. É a teoria social da sociedade burguesa. Esse objeto tem uma peculiaridade. Ele se põe aos homens como dado, como factual. Esse objeto é independente da consciência do pesquisador. Se Marx não tivesse estudado o capitalismo teria a sua existência tal como ela se deu. Não é o pesquisador que cria o objeto. O objeto, em Marx, é um objeto real, histórico. Portanto, me perdoem a tautologia. Esse objeto dispõe de objetividade em face da consciência do investigador. Ele é tão objeto quanto a célula que o citologista está examinando ao microscópio. Mas há uma diferença essencial. O citologista não criou a célula. Esse objeto, que tem uma realidade efetiva, independente da consciência do pesquisador, ele é criação dos homens. Ele é um produto humano. O que significa, atenção, que a relação sujeito-objeto na pesquisa da sociedade não é a relação sujeito-objeto que existe na pesquisa da natureza. Todo doutorando da área de ciências sociais deve ler Jean-Baptiste Vico. Vico estabelece a seguinte distinção: nós não fazemos a história da natureza, mas nós fazemos a história da sociedade. Essa é a premissa que permite distinguir ciência da sociedade de ciência da natureza. A sociedade se nos apresenta como um dado factual objetivo, mas ela não é um dado factual objetivo como a natureza. Ela é produto da ação dos homens. Isso faz com que a relação sujeito-objeto aqui tenha que levar em conta a direção da historicidade. Trocando em miúdos, isso significa para Marx o quê? Que esta sociedade que ele está estudando é uma forma histórica e, portanto, transitória na história dos homens. Isso não existiu sempre, nem vai existir sempre. Isso tem uma história. Essa sociedade tem sua gênese, tem seu desenvolvimento e tem as suas condições de crise e de deperecimento. O que é, então, a teoria social de Marx? Aqui
aquilo que ele elaborou ao longo da vida e que nunca conseguiu concluir, porque é inconclusa. Essa teoria só vai se manifestar conclusa quando esta sociedade deixar de existir como tal. Teoria de Marx é a reprodução ideal de quê? É isso que é a teoria de Marx. É a reprodução ideal do movimento real da sociedade burguesa. Que movimento real é esse? Da sua gênese, da sua consolidação, do seu desenvolvimento e das condições de crise dessa sociedade. Crise entendida aqui, por favor, como deperecimento, como fim dessa sociedade. É isso que é a teoria do Marx. É evidente que ele não construiu sozinho inteiramente essa teoria. Ele pôs os fundamentos dessa teoria. Na verdade, a herança de Marx é um grande projeto teórico-intelectual. Para prossegui-lo é preciso conhecer o método do Marx, não é? As categorias fundamentais do pensamento do Marx, sobre as quais ele ergueu essa teoria. Mas antes de entrar nessa discussão que eu diria mais sofisticada, não é? Porque eu tenho falado aqui em coisas sobre as quais eu não tenho explicitado o seu conteúdo, né? Está todo mundo aí repetindo na cabeça categoria. Que coisa que é essa? Eu já vou logo dizendo que não é a mesma coisa que conceito, e muito menos que definição. Por que Marx vai escolher a crítica da economia política? Por que esse vai ser o caminho do Marx? Posso seguir adiante? Porque a coisa está ficando complicada. Complicada é uma coisa, confusa é outra. Não quero confusão. Mas não posso eliminar aquilo que é, como se diz na minha terra, complexo. Essa complexidade não dá para eliminar. Posso ir adiante? Por favor. Posso só pedir para você fazer uma distinção entre a produção de conhecimento e a produção de teoria? É possível você ter uma produção de conhecimento? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa distinção, porque eu acho que sempre tem uma... Então vamos lá. Olha só que coisa curiosa. Essas porcarias que todos vocês têm aí, Palm Top, telefone celular. Vocês já viram como é que é feita a assistência técnica disso? O teu celular, pensa no seu computador. Teu computador de casa, o computador pessoal, mas com torre. No PC, eu tenho um amigo que me goza muito dizendo que é o único PC que deu certo. Eu faço de conta que a ironia não cabe a mim. Você chama um cara lá para consertar. Todo mundo tem alguém que, né? Deu uma pane e você chama. Você acha que aquele cara tem algum curso de formação técnica? Alguns têm. A maioria desses meninos que consertam, dão manutenção do computador, são caras curiosos, que entraram na internet, viram meia dúzia de programa, trabalharam em alguma oficina de manutenção
e que sabem como é que a coisa funciona, e sabem muito bem como é que a coisa funciona, mas não têm a menor noção teórica sobre o que eles estão mexendo. Esse é um conhecimento um pouco do artífice, né? Essa garotada, eu diria que são artesãos contemporâneos. E esse é um saber que vai se transmitindo. Eles têm uma relação que não é entre competição só entre eles. Um descobre um negócio, agora, quem trabalha com os programas de uma certa empresa, não é o aplicativo, como é que é a grande empresa? Quero dizer para vocês que eu sou um homem do tempo de Gutenberg, viu? O negócio é a imprensa, é a tipo móvel. Não é a Apple, não. É essa que tem. Microsoft. Está todo mundo, eu inclusive. Eu devo dizer para vocês que, apesar de tudo, eu tenho computador, viu? Estou recebendo, desde janeiro, a seguinte mensagem: troque rápido o seu programa pelo qualquer coisa 10, um negócio desse. Os meninos entram nisso e trocam informação, descobrem defeitos, digam, não entra não, fica com o que você tem. Isso é um conhecimento. Não é um conhecimento teórico. Não é um conhecimento estético. Não é uma obra de arte. Eu mencionei aquela tipologia do conhecimento, Ivanete, mas a gente podia avançar, sobretudo naquelas profissões que têm natureza artesanal. Né? Uma coisa muito engraçada. Para dar a historicidade das profissões, eu sempre brinco com um aluno de graduação. Eu trabalho no Rio de Janeiro, né? Você conhece algum alfaiate? Os meninos, alfaiate? Alfaiate, um cara que tem uma lojinha onde tem uns manequins, ele corta, risca com giz. Os meninos não sabem o que é isso. Claro que não sabem. Quantos alfaiates existem? No Brasil hoje deve haver 50 alfaiates. Deve haver que viraram grandes estilistas. Você vai no Rio de Janeiro, tem 2 ou 3 que fazem os ternos para o casamento de algumas figuras ilustres da República. O resto, aquilo que era o alfaiate, virou o estilista da indústria de confecções. Vocês conhecem aqui algum amolador de faca? Que anda com uma roda, fazendo um barulho peculiar para afiar faca. Hoje as facas, ninguém mais faz isso. Notem, você tem esse tipo de conhecimento, normalmente são conhecimentos corporativos. E são formas de conhecimento, de intervenção, eu diria até ordenada na realidade. Mas, evidentemente, não constituem um corpus orgânico, sistemático. Isso ajuda? Não, eu perguntei por conta da discussão de teoria e serviço social. A discussão aí é outra. Olha, quero dizer para vocês, respeitem os meus cabelos brancos. Eu tenho 68, quase 69 anos. Não quero entrar nessa... O serviço social não tem teoria nenhuma. Isso desqualifica o serviço social? Não. Tem uma teoria da medicina? Não tem uma teoria da medicina, por favor. A medicina é um campo profissional, mesmo vale para o serviço social. É um campo profissional que se apoia em conhecimentos científicos, mas não se esgota nesses conhecimentos. Assim como não tem uma teoria da medicina, não tem uma teoria do serviço. O serviço social, e especialmente nos últimos 40 anos, tem se valido cada vez mais de conhecimentos teóricos científicos, sem dúvida. Mas tu não vai fazer do serviço social nunca uma ciência. Nunca. Agora, nós vivemos uma sociedade que valoriza esse tipo de coisa, não é? Olha aqui, sociedade do conhecimento. Eu me lembro que eu saí alguns anos atrás, eu era bolsista do CNPq. Na verdade, hoje ninguém me fala bolsista. Eu sou pesquisador do CNPq. Eu era pesquisador do CNPq, naquela tabela que eu nunca entendi porquê, eu era o top. Pois é, eu sou o único, provavelmente o único pesquisador do CNPq que vocês conheçam, que voluntariamente, e antes de estar gagá, ou xexé, ou decrépito, abri mão da condição de pesquisador. Por quê? Porque me mandavam para dar parecer cursos que estavam sendo abertos
de tudo. Eu não sou irresponsável. Eu posso ser até incompetente, irresponsável eu não sou. Me bateu nas mãos um curso de turismo. Escuta, eu reconheço a importância econômica do turismo hoje. Trata-se de um campo de atividades da maior importância econômica, que dispõe de complexidade e que exige alguns conhecimentos técnicos. Não subestimemos. Agora, a justificativa do curso começava dizendo que a ciência do turismo... Eu não li o resto. Mas é claro, eu não vou ler. Eu quero dizer que na época isso representava, isso é 2005, 1/3 dos nossos salários. Chamei a minha companheira e digo, olha, agora nessa casa vai deixar de ter trufa italiana, champanhe francês todo dia. Porque eu não vou ganhar mais esse dinheiro, eu não me sujeito a isso. Ciência do turismo. Hoje tudo tem que ter o aval científico para ter algum valor de mercado. Não caiam nesse engodo. O serviço social, para a maioria das pessoas que estão aqui, é tão teoria quanto a medicina. Isso não desqualifica nenhum nem outro. O serviço social é uma atividade profissional que se vale e deve se valer o quanto mais possível de aportes teóricos científicos. Agora, não queiram transformar uma profissão em ciência. Isso é falta do que fazer. Para ser curto e grosso. Eu sei que você não pensa isso, por favor. Mas eu aceitei a sua provocação. Não, é porque... Não, porque essa é uma discussão que continua... Mas escuta... É porque é uma discussão que tem gato preto no quarto... Sim, é aquilo. Você ainda se lembra disso? Isso aí é uma imagem que eu criei. Quando é que tem isso? Isso é 1900 e... Não, é antes, é final dos anos 80. E me cobram isso até hoje. Eu quero dizer para vocês, eu sou muito compromissado com as minhas ideias. Eu só falo aquilo que eu acredito. Mas, às vezes, eu não sou muito feliz, né? O que eu quero dizer é que o serviço social não tem teoria. O serviço social pode sistematizar de maneira lógico-racional as suas práticas profissionais. Isso é importante, foi importante, e eu diria que hoje é mais importante que nunca. Agora, não me venham dizer que isso é teoria. Porque não é. Nem meta-teoria é. E eu acho importante a gente fazer essa discussão. Eu estou tentando aqui sinalizar o que para Marx é teoria. Para Marx. Não é sistematização de prática, não é uma rigorosa descrição de uma realidade. É descobrir o movimento estrutural desse objeto, com suas legalidades. E isso não é fácil. Quando a gente fala em teoria do serviço social, eu peço que me deem exemplos. Dá um exemplo de teoria do serviço social. Eu desmonto todos aqueles que vocês oferecerem. São sistematizações de práticas, algumas muito bem feitas. São sistematizações de operações que levam ao conhecimento da realidade, mas não é teoria. Escuta, segundo esse quadro aqui, eu quero deixar claro que tudo que eu estou dizendo aqui só vale para a ótica de Marx. E mesmo assim, no campo da tradição marxista, há polêmicas. Eu sou apenas um interlocutor. Existem vários outros, atenção. Mas eu posso ir adiante? Pode. Posso. É porque a gente ainda tem uma disciplina de teoria do serviço social. Com esse nome? Nossa Senhora. A voz, né? A gente vai fazer a revisão do regimento, né? A gente vai fazer essa discussão. Mas escuta só, eu tô voltando agora de umas semanas na Europa, e eu tenho ótimos amigos que são professores lá. Serviço social europeu, com todo respeito, isso que eu falo aqui, eu falo lá. Eu tenho um outro registro, não tem nada a ver com o nosso, nada. E esse nosso não é o brasileiro, não. É o brasileiro e de alguns países latino-americanos, né? Eles estão convencidos da promoção do desenvolvimento. O capitalismo está numa estagflação de décadas e eles estão pensando em desenvolvimento. Ainda conservam os equívocos, não do estado de bem-estar social, mas das teorias decorrentes do estado de bem-estar social. Está vivendo uma crise
monumental. Quem acompanha a bibliografia europeia, sobretudo inglesa, mas não exclusivamente, e, portanto, a europeia norte-americana, está vendo como é que o serviço social está rodando cego com uma venda negra num quarto escuro. E os meus amigos todos estão desenvolvendo teorizações do serviço social. Eu leio, ouço, discuto com eles, mas é tão bom falar, né? O que você está fazendo? Estou fazendo teoria do serviço social. Não dá cadeia dizer isso.